Chegamos à nossa última semana desta temporada, a lógica da existência humana. E agora é a hora de celebrar a vitória final. É hora de ver o Éden restaurado. Acompanhe com a gente, porque está no ar Escola Bíblica. Olá, boa noite, tudo bem com você? Como é que você passou o final de semana? Tudo bem? Essa é uma semana muito especial para a gente. Nós teremos aí mensagens especiais apresentadas pelo pastor Robson, uma mensagem que prepara o nosso coração aí para o final de semana em que aqueles que acreditam, aqueles que têm uma ligação com o cristianismo, recordam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E para nós aqui do Escola Bíblica também é uma semana especial. A gente vai concluir essa semana a nossa temporada lógica da existência humana. Depois vamos resgatar outros temas em outros momentos, porque a partir da próxima segunda-feira nós vamos trabalhar aqui no programa o nosso estudo bíblico, A Procura da Verdade. Esse estudo que no mês de março nós fizemos uma campanha com os Anjos da Esperança para a gente imprimir 50 mil estudos. Então, a partir da próxima segunda, nós vamos trabalhar aqui com você A Procura da Verdade. Enquanto isso, vamos celebrar, porque durante essa semana nós vamos trabalhar o grande desfecho final, a vitória, a restauração do plano que Deus tinha e finalmente encontramos a lógica da nossa existência. Outra vez, ligados definitivamente àquele que nos criou. Eu quero fazer a oração para a gente começar, para o nosso estudo, mas antes da oração eu queria citar aqui alguns pedidos especiais e quero orar por esses pedidos. O pedido especial da Alessandra Pereira de Freitas, que pede por sua família. Também aqui o noivo, está pedindo por sua noiva, ele não cita o nome, a Iranete, de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Um abraço para a Iranete, para o noivo, que Deus continue abençoando muito a vocês. Aqui é um agradecimento, uma felicitação a toda a equipe da produção da TV Novo Tempo. Então, um abraço pessoal aí do Twitter, Nelson, Lídia, Wallace, todo o pessoal da direção de imagem, os nossos câmeras aqui, porque eles fazem tudo isso acontecer, tá? Que Deus abençoe todo esse nosso grupo. A gente está aqui na frente, mas tudo isso acontece porque tem esse grupo especial por trás das câmeras. Obrigado, querido telespectador, por considerar esse grupo. Também aqui um pedido especial da Maria Valdeci, do bairro 7 de Abril. Um abraço, Maria Valdeci, ela que é de Salvador, na Bahia. Vamos orar porque esses nossos telespectadores representam os milhares e milhares que estão ligados agora com a gente. Você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pelo ntplay.com, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, pelo Facebook, que a bênção do Senhor esteja com você e com a sua família. Vamos orar? Pai do céu, mais uma vez suplicamos Tua orientação. Nós vamos abrir Tua palavra. O Senhor tem tanto para nos dizer, tanto para nos ensinar. Nosso coração se enche de esperança, porque nossa vida tem um sentido, ela tem um propósito. Que o Senhor nos acompanhe, abençoe a todos os telespectadores e agora nos abençoe ao abrirmos a palavra, em nome de Jesus. Amém.
Vamos retomar o nosso estudo. Na semana passada, a gente analisou como é a descrição daqueles que vivem na liberdade. Nós analisamos aqui os mandamentos, hoje eu conversei um pouquinho com a Lídia, a gente tem aí perguntas, comentários, observações, né? Quando a gente estuda os mandamentos. Eu só quero finalizar a questão do mandamento. Esse foi o tema da nossa temporada, a gente vai trabalhar a parte final hoje, só vou fazer a ligação aqui com você, a lógica da existência humana, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. E a grande restauração final é o tema que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana. Só quero concluir uma ideia que ficou faltando a respeito do sábado e já vou fazer a ligação com o tema dessa semana. O sábado, como a gente mencionou, é uma lembrança do Criador e da criação. O sábado, portanto, revela a minha origem. Logo, eu descubro que minha vida tem um sentido, porque eu sei de onde eu vim. Então, o sábado tem esse propósito. E eu trabalhei isso, que às vezes a gente se apega muito mais ao que pode e ao que não pode, e a gente foge da essência do que é o sábado. Me levar à minha origem, aquele que me criou. E eu sei, eu não tirei aqui um momento para trabalhar com você o que significa o deixar de fazer as coisas que a gente faz no cotidiano para não fazer no sábado. E alguns têm dúvidas, mas o que pode, o que não pode, a gente vai trabalhar isso em outro momento, tá bom? Mas o que é importante para a gente é que o sábado é uma lembrança da minha origem. Esse é o grande propósito do sábado. A gente deveria tirar um pouquinho o foco do que pode e do que não pode. Quando eu foco em ir ao Senhor, eu vou, lógico, naturalmente começando a filtrar o que é essencial para aquele dia ou não. Mas a Bíblia trabalha bem isso, tá? A gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente. Vamos lá. Mas o sábado também é a lembrança da redenção do homem. E é aqui que eu quero terminar a ideia do sábado. O sábado me lembra que eu fui criado pelo Senhor. Logo houve um lapso, o pecado, as consequências. Mas o sábado também é uma recordação de que o Senhor me dá a oportunidade para voltar para Ele. E eu quero ler o texto que está em Lucas capítulo 23, a partir do verso 50, verso 51. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, versos 52 e 53, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Versos 54 e 55. Era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. O dia da preparação era, portanto, a sexta-feira, que foi o dia em que Jesus morreu. Nessa próxima sexta-feira, nós vamos recordar este momento. Durante aquele dia, foi um dia de muita dor, muita angústia. O pecado de toda a humanidade estava o Senhor pagando agora para dar oportunidade. O Senhor carregou a angústia do ser humano e, no sábado, o seu corpo descansou na sepultura. Esse é o contexto do texto de Lucas 23, a partir do verso 50 até o 55. Ele agora está dormindo na sepultura. E o texto diz no verso 56 que então elas se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. O Senhor Jesus, em vida, observou,
teve um encontro especial no dia de sábado. E eu trabalhei na semana passada que ele realizou milagres nesse dia. Mostrou a verdadeira essência do sábado. Mostrou que o sábado é um dia de alegria, um dia de prazer. E agora ele finaliza a sua missão na terra, cumprindo outra vez o que o mandamento ordena, descansando, dormindo o sono da morte, como nós trabalhamos já quando estudamos o tema da morte. Dormiu o sono da morte. E o texto bíblico diz no capítulo 24, verso 1, que é a sequência, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, morreu na sexta-feira, dormiu na sepultura, descansou no sábado, e agora ressuscita no domingo. O Senhor passou pelo mesmo processo, mostrando que o sábado é agora um sinal de que eu tenho oportunidade de recomeçar a vida. O sábado é um memorial da criação e agora o sábado se torna um memorial da redenção, quando o Senhor Jesus Cristo morre. E a ressurreição é um sinal de que eu posso esperar no Senhor definitivamente a grande vitória final, o grande desfecho final. O fato de ressuscitar no domingo não significa, a gente não tem na Bíblia, só vou dar título de informação, nenhuma evidência de que se alterou o dia, simplesmente se seguiu o rito normal. O dia da preparação, o dia do descanso e o início da semana. E agora, nós temos, mais uma vez, a visão do nosso quadro, da nossa linha de tempo, que mostra que nós tivemos uma origem, que houve um lapso, o pecado, a morte, a separação de Deus, mas houve a morte do Senhor Jesus, que me dá oportunidade para que eu continue seguindo rumo ao grande desfecho final, à grande restauração final. Queria que você ficasse bem com essa imagem que está na tela. O cordeirinho que o Senhor lá no Éden vestiu o ser humano, simbolizava a Jesus Cristo que um dia morreria. E durante esse processo, durante o processo da salvação, eu vivo a esperança eterna. Eu começo a viver quando eu tenho no meu coração o que a gente estudou, os mandamentos. Na sequência, agora, o maior evento aguardado pelo cristianismo, o momento que vai marcar os últimos momentos da história da humanidade. É o que a gente vai começar a ver após o intervalo. É rápido, não saia daí. É uma grande mensagem de esperança. Eu volto já. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente vai estudar durante essa semana os últimos temas para mostrar para você que existe uma lógica para a nossa existência. Nós vimos a origem. Eu vou para a tela. Eu creio que é mais conveniente aqui, vou trabalhar de novo esta imagem. A gente viu a origem. Nós vimos que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Vimos a queda, os resultados, o pecado, mas também a provisão, aquilo que o Senhor fez. Aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Vimos as consequências, mas a esperança que existe, a vida que existe a partir da volta de Jesus, que é o que a gente vai trabalhar. Vimos também como podemos ser guiados pelo Espírito e agora termos
um novo momento, uma nova vida em Jesus. Vimos que o Senhor coloca no nosso coração um novo estilo de vida, que os mandamentos não são um peso, mas é o desfrutar da vida. E agora, através da morte e através da ressurreição de Jesus Cristo, o grande acontecimento final. Pelo menos 2.500 vezes a Bíblia vai apresentar o tema da volta de Jesus. Antes de ler o texto, talvez para você não tenha lógica o que eu vou trabalhar a partir de agora. Mas eu queria que você ligasse um ponto a outro, sabe? Um dia eu fui criado, eu tenho meus laços de amor, eles podem ser interrompidos através da morte. Mas tem que ter sentido, eu já trabalhei isso aqui, tem que ter sentido. O que virá depois? A Bíblia diz que eu durmo na sepultura, mas um dia vou acordar. E a volta de Jesus é o elo que liga toda essa história. Tudo o que começou, porque agora é o último e novo, o último momento que marca uma nova estrutura na vida humana. É um novo rumo. E eu queria que você abrisse seu coração para entender isso. Particularmente, eu vejo sentido nesta mensagem bíblica. Sentido para a vida. Um dos textos mais conhecidos a respeito da volta de Jesus está em São João capítulo 14, nos versos iniciais. Esses versos estão ligados ao capítulo 13, à parte final, quando Jesus anuncia que ele vai anunciar aos discípulos que ele vai deixá-los. E agora diz o verso 14, capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A expressão não se turbe quer dizer não se agite, como algo que vai de um lado para o outro. Não fique agitado. Provavelmente Jesus está falando isso na continuação daquele momento de que ele anuncia para os discípulos que ele vai deixá-los. Então ele está dizendo, não fiquem agitados, não fiquem angustiados. Credes em Deus, crede no Pai. E Jesus evidenciou quem era o Pai, mas creiam também em mim. E o verso 2, depois de trazer o consolo e de dizer o que eles deveriam fazer, o Senhor diz o que vai acontecer. Na casa de meu Pai, na habitação, no lugar onde Ele mora, existem muitas moradas, muitos locais para vocês viverem, muitas residências. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queria parar um pouquinho nesse verso aqui. O Senhor diz, não fique agitado de um lado para o outro. Creia em Deus, creia em mim, porque eu evidenciei aqui na minha vida, neste período com vocês, que vocês podem confiar. Porque na casa do meu Pai, Ele tem lugar para cada um de vocês. O Senhor está enchendo o coração desses discípulos de esperança. E quando eu for, diz agora o verso 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se angustiem, tem um lugar para vocês, mas além de ter um lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês. Vocês não estão abandonados. Vocês não estão sozinhos. O interessante é que os discípulos não entendem essa mensagem neste momento. Eles não têm noção. E isso é tão evidente que quando Jesus morre, eles ficam dispersos, eles ficam angustiados. Eles dizem, o que nós vamos fazer agora? E somente após a ressurreição, somente quando Jesus volta e convive com eles,
antes de subir ao céu, eles começam a entender exatamente esta mensagem do capítulo 14 de João. Só queria dizer para você que João escreve o seu evangelho depois de ter recebido todas as mensagens que a gente encontra no livro do Apocalipse. João já estava velhinho, sabia o que ia acontecer com ele. Sabia que ele ia dormir o sono da morte. João sabia os últimos momentos da história da humanidade. E João precisava escrever no seu livro uma mensagem de esperança, as palavras de Jesus. Por isso que João recorda a grande promessa, que Jesus um dia voltaria à terra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 e 2, diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Muito mais do que estarmos preocupados de quando ele virá, devemos estar atentos com a promessa certa de que ele virá. Quando nós vamos para o texto bíblico, a gente vê ao longo da Bíblia esse grande desejo, essa grande esperança que todos os seguidores tinham de um dia encontrar Jesus. Produção, quanto tempo eu tenho? Ok. Eu queria parar aqui um pouquinho, queria oferecer para você a revista que nós trabalhamos ao longo dessa temporada, que é a revista Princípios. Aqui você tem um estudo especial sobre o tema da volta de Jesus. Se você gostaria de aprender mais, esse é uma forma didática, um processo didático. Você ouve aqui o que a gente trabalha, mas você pega a sua Bíblia, você abre, você lê os textos. Por exemplo, estou abrindo aqui, exatamente aqui, no estudo número 5, quando Jesus irá voltar. No novo reino de Cristo, nós viremos conhecer os nossos familiares. Então aqui você tem muito mais ideias que a gente não consegue apresentar no programa. Só mandar uma mensagem para a gente agora. É o 12 9 82 44 44 49. Mande uma mensagem e receba gratuitamente na sua casa. Eu estou falando para você hoje, que talvez esteja ouvindo sobre a volta de Jesus pela primeira vez. Ou talvez estou falando para você que tem ouvido sobre a volta de Jesus. E tem há anos seguido, procurado ser fiel, mas parece que isso não acontece. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho ouvido sobre a volta de Jesus. Meus avós me ensinaram a amar a volta de Jesus. Eles viviam intensamente o tema da volta de Jesus. Parecia em determinados momentos que Jesus viria naquele ano. Eu era uma criança, um menino, e eu via aquele entusiasmo. Alguns bons anos se passaram. E o Senhor não veio ainda. A gente vai estudar um pouco mais esse tema amanhã, porque às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, e quando será que a gente se afasta, que a grande mensagem é: Ele virá. Quando? Eu não sei, mas eu sei que Ele virá. E a volta de Jesus, para mim, pode ser no momento do descanso, do sono da morte, porque o próximo abrir dos olhos, para alguns, será encontrar o Senhor para viver a eternidade. Nós vamos ver isso a partir de amanhã. Para outros, será abrir os olhos para dormir
ou para deixarem de existir. Eu quero orar para que o nosso coração esteja preparado quando Jesus voltar. Pai do céu, que esse tema seja forte no nosso coração, que traga esperança para os nossos telespectadores. Nós queremos encontrar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.